Idosa assassinada, esfaqueada aos 89 anos em Mongaguá. Zeca Pagodinho, apesar de 2 vacinas, está internado com a Covid-19. Você está na PSTV Notícias, Baixada Santista de Televisão, notícias, que você nos acompanha pelo canal 11 da NET de Peruíbe, pelo canal 11 da NET de Itanhaém e também pelo canal 11 da NET de Mongaguá. Você também nos acompanha pelo canal 1.3 da SAT ou então pelo nosso site bstvnoticias.com.br. E antes de entrarmos já para as notícias e os comentários, eu queria cumprimentar a nossa comentarista Cíntia Cali. Cíntia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, depois de uma pequena ausência aí, estamos de volta com tudo aí. Então tá bom. E também aqui o nosso braço direito, que sem ela o programa não progride. A Thaís Araújo também. Thaís Araújo, os nossos cumprimentos, muito obrigado pela sua participação e sempre aí colaboração. Cíntia, e aí o Zeca Pagodinho está internado, tomou 2 doses. E antes de passar a palavra para você, Cíntia, eu queria falar com você que nos acompanha, que você que nos faz companhia, você que está sempre aqui junto com o BSTV Notícias. Vocês estão vendo? 2 doses, o Zeca Pagodinho tomou as 2 doses e está internado. O estado dele parece que não é grave. Segundo informações, não é um estado grave. Mas o que eu acho assim pertinente e que todos nós possamos ficar atentos é que o fato de você ter tomado as 2 doses da vacina, isso não significa que você esteja imune, totalmente imune, né? Porque vindo para cá hoje, para o estúdio, o que eu observei de gente no passeio, gente, enfim, dirigindo, muita gente sem máscara. Muita gente sem máscara, como se de repente, tomei as 2 doses, estou garantido. O que as pessoas precisam saber é que o fato de você tomar as 2 doses, isso parece que dá uma certa garantia de que se você adquirir o vírus, ele não vai ser tão violento, né, a ponto de levar a pessoa a óbito. É ainda o que se presume. Mas o fato de tomarmos 2 vacinas não quer dizer que estejamos imunizados. Acabou. Não tenho mais perigo, posso andar sem máscara, não preciso mais passar o gel nas minhas mãos, está tudo beleza. Não é bem assim. Inclusive, comenta-se a possibilidade de uma 3ª dose devido à mutação do vírus. Aí, Zeca Pagodinho, internado, né? Graças a Deus, volto a repetir, o estado dele é bom. Também parece que o da Glória Menezes também parece que está para ter alta entre hoje e amanhã, esses dias, que Deus a tenha, que Deus a
a proteja, né? Mas tudo isso mostrando, né? Tudo isso mostrando um problema grave. Aí vocês estão vendo aí na tela de vocês, aí ainda não temos imagens, ok. Mas e aí, Cíntia, você que é educadora, aí Glória Menezes deve ter alta nesta segunda, afirma Tarcísio Filho, né? Afirma Tarcísio Filho, deve ter alta hoje. Que triste para ela, né? Muito triste. E você, Cíntia, você como educadora, como é que você vê esse comportamento da sociedade, Cíntia? Parece que dá a impressão que a sociedade se cansou disso daqui. Máscara. Parece que todo mundo se cansou. Ninguém mais está usando, né? E todo mundo achando que tomei as 2 doses, estou imunizado, como se isso fosse uma garantia, né? Da vida eterna. Da vida eterna, como disse aqui a Thaís. Esse comportamento, Cíntia, você que volta a repetir também é educadora, como é que você vê esse comportamento da sociedade fazendo um certo descaso de uma situação tão grave? Eu sou sexagenário, nunca tinha visto um negócio desse. Ainda esses dias aqui na minha rua, um senhorzinho morreu da Covid, né? Tarcísio Meira, também o Duda Mendonça, também, né? O Thaís também, né? Vítima da Covid, né? Então, como é que você vê esse comportamento da sociedade fazendo um descaso? Parece que está tudo distante de cada um. A pandemia está passando longe de cada um. Como é que você vê isso? Haroldo, na verdade também eu fiquei sabendo que o Silvio Santos está internado, né? O Duda Mendonça, tomei um susto, não sabia que ele não sei nem se faleceu, não cheguei a ouvir. Faleceu, né? Então você vê. Faleceu aos 77 anos. Eu não tinha ouvido falar do Duda Mendonça, do Zeca Pagodinho eu tinha ouvido ontem. Do Silvio Santos parece que foi na sexta ou no sábado. Infelizmente, o Tarcísio Meira, Glória Menezes, você está falando que vai sair, assim, tantos outros. E a gente está pegando pessoas conhecidas, mas isso se reflete... Nossa, não sabia do Duda Mendonça mesmo. Isso se reflete na sociedade inteira, né? Acontece o seguinte, o cansaço é natural. Se você olhar nas histórias de pandemia, ou mesmo as revoltas de vacina, você nota uma resistência muito grande da sociedade. O ser humano tem uma mania de ser egocêntrico, então ele acha que ele é imortal, ele é infalível. E isso se reflete nessas posturas totalmente erradas que ele toma e só vai propagando. É bom entender o seguinte, vacina não é uma poção mágica, como disse a Thaís, que vai te dar o passaporte da vida eterna. Não existe isso, até porque ninguém nasceu para ser semente, né? O que nós temos é uma proteção para que se desenvolva melhores cuidados, que hoje você tem maiores cuidados, hoje se sabe melhor qual a ação, qual o desenvolvimento da doença. A própria Pfizer está começando a ver, não um tratamento precoce, mas um tratamento para a Covid, né? Já está testando, etc. Então, quer dizer, a essência vai evoluindo. Se a gente pensar nas grandes infecções causadas por agentes externos, a única que foi erradicada realmente no mundo foi a varíola. Todas as outras, elas não são erradicadas. Elas têm uma diminuição bastante drástica, mas você vai ter, que nem o sarampo. O sarampo nós tivemos uma pandemia de sarampo. Você vai ter casos isolados,
numa quantidade pequena que não chega a ser uma epidemia, né? Algumas doenças que foram extremamente epidêmicas hoje se tornam endêmicas, ou seja, só aparecem num local, né? Então, assim, tem que conscientizar as pessoas que não existe poção mágica da vacina. Hoje eu tomo a segunda dose da minha vacina, daqui 14 dias eu estou com a imunização completa. Quando falo imunização completa, é o esquema. Não é que o meu sistema imune está completamente livre de super sistema imune. Ele vai simplesmente... provavelmente ele vai reagir melhor, é o que acontece talvez com o Zeca Pagodinho, etc., de não levar a óbito. Então a vacina tende a diminuir a letalidade, mas não a cura. Uma pandemia, se você olhar, tem pandemias que duraram anos, né? E ela vai oscilando. Por quê? Por causa das variantes. Hoje, a gente sabe, por exemplo, que o Rio é o epicentro da América Latina, da América do Sul em especial, da variante Delta, que é aquela que veio da Índia, fez o estrago também na Inglaterra, etc. Qual o grande problema? Você tem que estar com uma estrutura muito grande, porque ela é muito mais contagiosa. Então você tem que estar com uma estrutura muito maior e manter uma estrutura de assistência. E não deixar que essa assistência ocorra tudo de uma vez para não dar o colapso. Porque o índice de mortalidade e letalidade da Covid não é muito alto perto de outras doenças. O problema é a velocidade de transmissão que causa um colapso. Isso a gente fala desde o começo. Então a gente tem hoje vacinas que nos dão essa garantia de chegar a 80%. Está sendo estudado que os índices de resistência, índices de imunização, eles tendem a cair 5% em algumas vacinas para pessoas acima de 70 anos, vai cair entre o índice, então talvez venha a terceira dose ou reforço anual, eles estão calculando isso, mas não é hora. Primeiro você tem que vacinar todo mundo para parar a variante. Parando a variante, você vai ter um vírus mais estável. O grande problema é que nós não temos vírus estável. Aquele Covid que começou lá atrás, em 2019, lá na China, não é o mesmo que está aqui. Ele já sofreu tantas mutações que ele não é. Então a gente tem que parar a população. E o interessante, quando você ouve o mundo falar, que é o que acontece nas grandes potências, Estados Unidos jogando vacina fora, etc., não adianta também eu imunizar só o Brasil, só os Estados Unidos, só a Inglaterra. Hoje o mundo é globalizado. Eu tenho também que atender todos os países, porque se tem um vírus na África, ele vai chegar uma hora aqui mutado, e pode ser que uma hora chegue a ponto de todo esse esforço de a vacina acabou. Então, isso a ciência está cuidando. Cíntia. Oi. Cíntia, deixa eu fazer aí duas perguntas para você ao mesmo tempo, aproveitando o gancho. Você acredita que, assim como anualmente nós tomamos a vacina contra a gripe, nós também teremos que tomar, na sua visão como bióloga, também tenhamos que tomar, provavelmente, anualmente, a vacina contra o corona? Você acredita que isso possa ocorrer? E a segunda pergunta que eu faço, relacionado também ao tema, você acredita que a vacina que nós estamos tomando, ela também possa reagir de forma positiva com as mutações que o vírus vem apresentando? Bom, em relação à primeira pergunta, é muito difícil, porque assim, o perfil do coronavírus, do novo coronavírus, ele é muito diferente do que os que a gente tem do HN1, etc. Mas é possível uma manutenção, sim. Só não se sabe o tempo, por exemplo. Não se sabe se é um reforço para outros vírus, e assim as vacinas vão sendo adaptadas,
ou se é um reforço, como é feito, por exemplo, apesar de eu falar do tétano aqui, o tétano ser uma bactéria, mas mais ou menos no mesmo sentido, porque é pela toxina que você toma a vacina do tétano. Você toma quando criança, depois quando adolescente, e depois você vai fazendo de 10 em 10 anos de um reforço para manutenção. O que eles não estão sabendo ainda como será isso. Mesma coisa acontece para pegar vírus, a gente pode pensar na hepatite, né? A hepatite B só, a A e a B, que você também tem um prazo, acho que 10 anos, para você fazer esse reforço. Ou seja, o sistema imune, acorda aí que a gente ainda está com a doença. E o sistema imune ele tende a cair conforme a idade. Então, eu acredito que serão mais doses, eu acredito que vai ter. Agora, se será reforço, tempo do reforço, isso eu não consigo, não vi nenhum estudo. Né? Mas eu acredito que vem alguma coisa. E já para pessoas de 70 anos, já vai começar provavelmente a terceira dose, já saiu da Pfizer e da Moderna. Não sei se acho que é fase Moderna. E estão fazendo os testes. Agora, quanto a outra pergunta que você fez, nós temos 4 vacinas aqui, né? Basicamente. Nós temos a Coronavac, nós temos a Pfizer, a AstraZeneca e a Janssen, que é da Johnson & Johnson, que é dose única, né? O que se sabe em alguns estudos, ainda segmentado, é que principalmente a AstraZeneca e a Pfizer, que são muito parecidas com a mesma plataforma, as duas. Plataforma que eu digo é o método de ataque no bom sentido, para estimular o seu sistema imune. O que aconteceu com a Delta em especial é que quando você tomava a primeira dose, depois de 10 dias, 14 dias, você já tinha uma imunização quase de 70%. E a Delta diminuiu isso para menos de 30%. Mas que após a segunda dose, depois dos 14 dias, você volta a ter aquela imunização de 80% prevista da dose completa. Isso já está definido na AstraZeneca e acho que a Pfizer também, porque é o que eu falo, estão na mesma plataforma. Então, continue tomando as vacinas, a proteção existe, né? Eles estão controlando para ver se a resistência dos mais velhos, porque começou a aparecer os mais velhos novamente tendo internação, né? Se vai precisar desse reforço. E principalmente, Haroldo, eu acho que isso, apesar do que a gente começou falando, o que realmente segura são as proteções não farmacológicas. Gente, máscara não é a melhor coisa do mundo, mas pior é ser internado, pior é tossir, pior ainda é morrer. Álcool gel não é só para coronavírus, gente. Não existe só coronavírus, existe outro monte de coisa que a gente tem que aprender a lavar as mãos. Isso diminui muito, ajuda muito a saúde pública. Evitar aglomeração por enquanto. Eu estou temerária a essa liberação total de 100% que está acontecendo no estado de São Paulo. Acho que eles estão brincando, e o que me deixa mais triste, eles estão brincando porque está chegando em ano eleitoral. Não pode ser assim. Eu acho que você tem que pensar em ir devagar e ter esse efeito sanfona que está acontecendo. Enquanto o governo está preocupado em politizar a vacina, que eu falo isso no geral, eu acho que nós temos que tomar a segunda dose, não deixar. Eu recebi um SMS hoje, não esqueça de tomar a sua vacina. Isso eu achei muito bom, tá? E manter as medidas não farmacológicas. Evitar aglomeração, usar a máscara, higienizar as mãos, só isso. Porque assim a gente vai diminuir a variante. A gente conseguindo diminuir a variante, aí fica mais fácil para responder, inclusive, a sua primeira pergunta. Vai ser reforço? Vai ser anual? Vai ser a cada 10 anos? A cada 5 anos? Aí a ciência vai poder estudar isso aí. Olha, gostei. Você que está nos acompanhando, você que nos faz companhia todos os dias, aí um recado de uma pessoa que conhece, que tem formação, e dando aí, vamos dizer assim, delicadamente, um puxãozinho de orelha em todos nós,
porque muita gente não está mais usando vacina, aliás, as máscaras, muita gente deixou de colocar o álcool gel, né? Muita gente não respeitando a aglomeração, né? E são dados e detalhes importantíssimos, como a Cíntia Cali bem colocou, né? O que vai garantir não é só a vacina, que aliás ela não garante 100%, né? O que também é muito importante são essas medidas de cautela, de entender que nós ainda continuamos com o vírus. Está aí o Duda Mendonça se foi, Silvio Santos parece que está num estado bom, mas também Zeca Pagodinho, também 2 vacinas, está internado. Infelizmente perdemos Tarcísio Meira, né? E a Glória Menezes também continua lá internada e parece que vai sair hoje, e todos também sofreram, vamos dizer assim, no mínimo, né, um atenuante do corona. Você está na BSTV Notícias, que você nos acompanha pelo canal 11 da NET aqui de Peruíbe, pelo canal 11 da NET de Itanhaém e pelo canal 11 da NET de Mongaguá. Também nos acompanha pelo canal 1.3 da SAT ou então pelo nosso site bstvnoticias.com.br. E eu queria passar para uma seguinte notícia triste, né? Mas que a Cíntia já deu aí, já antes de entrarmos no ar, já comentou alguma coisa a respeito da violência. Gente, uma senhora de 89 anos, é isso, né, Thaís? 89 anos. Ela foi esfaqueada. Idosa de 89 anos é esfaqueada ao ser assaltada em mercado no litoral de São Paulo. A vítima, que é habilitada, foi ao supermercado comprar algumas coisas e foi abordada por criminoso pouco após descer do veículo em Mongaguá, no litoral paulista. O carro dela foi roubado. Cíntia, você estava falando aqui pra gente, antes de entrarmos no ar, a respeito da violência no litoral, principalmente aqui no litoral sul, de onde estamos falando, aqui de Peruíbe. E eu queria que você passasse esses dados que você tem, porque eu acho que a população começa a ficar assustada com essa violência ocorrendo aqui no nosso querido litoral. Vejam que barbaridade! Olha aí a foto dessa senhora, a imagem dessa senhora, 89 anos, esfaqueada por um covarde, ou por mais de um covarde, não é? Gente, o que está acontecendo? Cíntia Cali, eu quero que você passe aqueles dados que nós estávamos comentando aqui fora do ar, para que todos aqueles que nos fazem companhia aqui pelo BSTV Notícias possam saber como é que anda a situação no litoral sul, né? E me chamou a atenção, você me permita, você colocar especificamente uma das cidades, né, que eu vou deixar para que você dê a notícia, como
foco principal da violência, né? Mas basta olhar para essa imagem, dá para colocar de novo o Thaisinha? Aí, olha só, gente, a imagem dessa senhora. Que absurdo um negócio desse. Isso é um absurdo. Não é possível que estejamos chegando. Nós estamos numa situação de guerra. Nós estamos numa situação de guerra. São 60 mil homicídios por ano no Brasil. 60 mil homicídios por ano no Brasil. Isso equivale, para quem conhece o Maracanã, para quem conhece o estádio do Morumbi, de São Paulo, né? Isso equivale a praticamente 3 estádios cheios do Morumbi de assassinatos. Essa mulher não morreu porque Deus a protegeu. Porque pelos ferimentos que ela teve, era para essa senhora ter ido a óbito. Cíntia Cali, passa para a gente aí esses dados tristes, mas que a população tem que saber. Haroldo, é horrível isso aí. Você vê uma pessoa, ela foi esfaqueada na nuca. Realmente é o que você falou, Deus pôs a mão nessa hora. Ainda mais uma pessoa com 89 anos. Quer dizer, é fisicamente extremamente frágil e parece que a pessoa que cometeu isso era um jovem, né? A tendência do índice de criminalidade é aumentar, até pelas condições econômicas do Brasil, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar aqui por nós. Eu quero passar para vocês alguns índices, só para vocês terem uma noção e a diferença de um ano para outro. Esse primeiro índice que eu vou passar para vocês é do IEVC, que é o Índice de Exposição de Criminalidade Violenta, tá? Isso foi de 2020, esse índice. Eles colocaram a 141 cidades acima de 50 mil habitantes no estado de São Paulo, né? E colocaram aqui, em primeiro lugar de violência estava Itanhaém, em segundo Mongaguá, em terceiro Ubatuba, em quarto Cruzeiro, em quinto Diadema e em sexto Peruíbe. Vou parar por aqui porque é bem grande, mas só para vocês terem uma ideia, Praia Grande estava em nono em termos de violência. Esse índice foi de 2020. Eles se baseiam no tipo de crime violento. Esse é um crime violento que a gente viu, né? Não é apenas... Eles usam furtos, crimes, assaltos com violência, latrocínios, etc. Isso em 2020. Então nós que pegamos principalmente essa região, você pode ver que as nossas 3 cidades do litoral sul aqui, uma estava em 2020 em primeiro lugar, que é Itanhaém, em segundo lugar Mongaguá, que é onde ocorreu essa coisa horrorosa agora, nesse ano, e Peruíbe em sexto lugar, dentre as cidades do estado de São Paulo, as 141 cidades, tá? Acima de 50 mil habitantes. Só para vocês perceberem o seguinte, olha o que aconteceu, só um pouquinho que eu tenho que pegar aqui de volta minha anotação aqui. O que aconteceu no ano de 2021 na cidade de Peruíbe? Essa notícia, a fonte dela é Isto é Dinheiro, tá? Peruíbe chegou ao topo do ranking. Hoje, Peruíbe, 2021, quando eles começam a medir o índice pelo tempo que a gente está, Peruíbe passou a primeiro lugar no ranking. Hoje, Peruíbe é a cidade mais violenta entre essas 141 cidades do estado de São Paulo. Ô, Cíntia, só para te dar o ranking. Cíntia, quando você fala em violência, você está colocando homicídios, furtos, roubos, ou praticamente homicídios? Tudo? Não, todos os tipos de violência. Olha aqui, para vocês terem uma ideia. Registrado ano passado, 324 ocorrências de roubo. Quando eu falo roubo, é aquele que a pessoa, não é furto, é roubo, tá? 39 estupros,
14 homicídios, além de um latrocínio. Para um município de cerca de 70 mil habitantes, os números são elevados em 3 tipos de crime diferentes. Isso é Peruíbe hoje. Então, quer dizer, se você pegar, você percebe que de um ano, Peruíbe passou de 6 para primeiro. Mas a variação que você tem no litoral é muito não é alta, que eu digo, ela é pequena variação, mantém-se a criminalidade, né? E o pessoal fala assim, teria que diminuir a criminalidade, pois aqui se trata de uma cidade veranista e turística, porque e a pandemia diminuiu o índice. E isso, na verdade, não aconteceu. Então, a gente está vendo um problema endêmico de violência na Baixada Santista, nessas 3 cidades. Ou seja, está instalado a violência aqui. Deixa eu perguntar uma coisa para você. De acordo com esse estudo que você fez, com esse levantamento que você tem e ainda vai continuar passando aí para o telespectador, existe, quando você fala que Peruíbe, em 2020, vamos dizer assim, estava lá atrás, agora, em 2021, passa para o primeiro lugar de violência. Você tem alguma ideia, alguma explicação, alguma suposição do que possa... Estejamos onde estamos falando aqui de Peruíbe, estejamos hoje em primeiro lugar na violência. O que você pode passar para a gente como uma possibilidade? Eu sei que certeza a gente nunca tem, mas qual a possibilidade, qual a probabilidade de termos atingido o primeiro lugar em violência? Você está me falando coisas que eu desconhecia, estupro, o roubo, que na realidade ele é mantido sobre violência, sobre ameaça, né? Furto, homicídios. Você tem alguma ideia do porquê, da probabilidade, do porquê isso tenha ocorrido e Peruíbe agora ser o primeiro no ranking? Haroldo, em geral, falando do Brasil geral, depois a gente traz aqui para nós, as condições econômicas do Brasil, a situação que a pandemia nos jogou, vai aumentar todos os índices de violência. Hoje você vê aumento de pessoas na rua, as pessoas com problemas de nutrição. Então isso daí é uma coisa que, infelizmente, e não está tendo planejamento nenhum a nível Brasil, tá? O que resolver? Porque a gente vai ter um caos social. Já tivemos um caos social por conta de um problema sanitário e agora a gente vai ter um caos social por conta da parte de econômica. Então isso aí já define esses rankings estarem absurdos. Em relação a Peruíbe em especial, em primeiro lugar, assim, é o que eu falei, as 3 cidades que a gente atinge aqui na BSTV, dentro da NET principalmente, a gente percebe que é uma região violenta endemicamente, ela vem se mantendo, e prova-se que não é o fato dela ser turística ou veranista, que ela sempre foi alegado dessa forma. Olha, as cidades veranistas, elas são mais porque chega a bandidagem vem porque sabe onde está o dinheiro. Aí provou que não é bem isso. A violência existe, ela acontece, sim, ela está já na cidade. Agora, em especial, sim, Peruíbe. Peruíbe, por que ela subiu? Não é só uma crítica, gente, eu não estou aqui para... Sabe, chega uma hora que a gente também cansa de criticar, mas a gente tem que alertar. A segurança pública é de responsabilidade do Estado. Só que não, sim, é porque o Estado tem que ser responsável, e eu não vou entrar nos problemas do Estado na segurança pública, que eu tenho que abrir a guarda da minha cidade. E para isso surgem as guardas municipais, as guardas civis municipais, que aqui em Peruíbe sempre foram tratadas como guardinhas que tiveram concurso público e lá estão. Nunca foi feito correto. Em 2018, Haroldo, nós trouxemos um deputado estadual,
que mexe com Guarda Civil, que inclusive tem uma lei que dá para o voltou, né? Então, nós trouxemos o deputado Chico Sardelli aqui para conversar com o secretário de Segurança aqui. Ele tem uma lei que se tornou impositiva uma emenda para as cidades que tenham formação correta de guarda civil. Quer dizer, uma vez que você tem a guarda civil, você tem uma emenda já impositiva. E Peruíbe se recusou a ouvir. Peruíbe quis fazer do jeito dele por uma questão de inquérito. Então, o que acontece? Se perde. Eu vou culpar os nossos guardas civis? Não! Eles não têm estrutura, eles não têm treinamento, eles mal sabem aonde eles estão porque foi feito errado. Então, o que falta é as cidades pararem de se acomodar e simplesmente cuidarem, ir atrás do que é bom para ela. O nosso secretário de Segurança aqui, simplesmente, na hora do vamos ver, ou joga a culpa, passa para o CONSEG, que é o Conselho de Segurança, que tem ligação direta. Isso ajudou bastante o CONSEG para passar os reais índices, porque aqui era encoberto os índices, tá? E simplesmente fala a culpa é do Estado. Não é a culpa do Estado, gente. Tem que sentar, tem que informar. Eu não sou uma especialista, eu acho que quem é muito bom nisso e que me ensina muito é o nosso diretor, o Kristen, né? Que fala muito, rebate muito isso, Kristen Charles, mas o que falta aqui é um planejamento e uma execução para que a gente consiga trazer a segurança de verdade, não dependa do Estado. Eu não sei o que está sendo feito nas outras cidades, mas aqui mostrou que Peruíbe não fez nada, foi para o ranking, primeiro lugar. Ô, Cíntia, a gente não tem condição, né, de colocar o Kristen, né, o Thaís? Agora não, né? O Kristen. Porque eu gostaria, você falou uma coisa que eu também concordo. O Kristen tem uma vasta, o diretor aqui responsável pelo BSTV Notícias, ele tem uma vasta experiência em segurança pública, em conhecimento do que acontece no país, principalmente aqui na cidade de Peruíbe. Sabe uma coisa que me chama a atenção, Cíntia? Ainda hoje, vindo para o estúdio, em 2 lugares eu vi viatura da polícia estacionadas. Os 2 militares fora do carro, né? E depois também aqui nas grandes avenidas eu cruzei com mais umas 2 viaturas. Agora, o que eu gostaria, e vou ver se a gente consegue, hoje acho que não vai dar mais, mas com o Kristen, ou então se você souber me explicar, por que só eu sei onde é que são as biqueiras? Todo mundo sabe onde são as biqueiras. E para você que está nos acompanhando, biqueira é lugar onde vende fumo, maconha, onde vende cocaína, crack, tudo. Todo mundo sabe. E eu pergunto, ao mesmo tempo que eu me orgulho das polícias civil, militar, da Guarda Metropolitana, eu já vi muitas atitudes pertinentes. Eu fico perguntando, meu Deus do céu, por que será que essas providências não são tomadas, ô Cíntia? Já que todo mundo sabe onde é que é o ponto, já que todo mundo sabe onde é que é feita a negociação, e aí eu fico com medo da pergunta que eu vou fazer a você. E nem sei se você vai querer responder, Cíntia.
Também, se não quiser, eu respeito, porque até a Thaís aqui já está rindo. Ela já até sabe a pergunta que eu vou fazer. Quer dizer que só nós sabemos? Não. Não. Todos sabem. Agora, por quê? Por que que não se toma providências enérgicas que respeitem nossos filhos, que respeitem o número que ela acabou de passar de furtos, de roubos, de homicídios, de estupro, e que a gente sabe que, em geral, 70% dessas ocorrências existe a presença de drogas, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Isso estou falando em termos de São Paulo. Agora, engraçado, Cíntia, não se toma providências. Será, Cíntia, que, não vou dizer, e espero que nenhuma das polícias se ofendam com o que eu vou dizer, porque eu não estou generalizando. Eu não estou generalizando. Existe muita gente boa nas polícias, mas eu desconfio que de vez em quando não, que me parece que continuamente existem alguns fardados que são coniventes com tudo isso, porque não é possível não se tomar providências, ou então colocar a máscara que tem que ser colocada daqui, né? Colocarem aqui. Não enxergam? E se enxergam, por que não tomam providências? Quer responder, Cíntia Cali, ou você também prefere colocar um pouco o pé no freio? Porque eu também, eu confesso a vocês, eu também fico receioso. Eu também fico receioso, porque dá a impressão que aonde eu vou tem perigo. Né? E quem deveria me dar a segurança para os meus filhos e a segurança para os filhos de vocês? O que acontece? O que acontece que medidas não são tomadas? Medidas enérgicas não são tomadas? Nós temos sim um contingente de polícia militar, de polícia civil, de guarda metropolitana, e se for preciso, até as forças armadas. A gente poderia estar numa situação melhor do que essa estatística que a Cíntia acabou de passar a respeito de Peruíbe. É com você, Cíntia, se você quiser falar. Na verdade, assim, isso a gente chama genericamente de forças ocultas, né? Então não dá para discutir, mas essa é uma instância maior que vem diretamente do Estado, que seria a segurança pública mesmo, né? Que nós auxiliaríamos em caso das metropolitanas. Mas eu quero dizer uma coisa, tem que tomar muito cuidado agora com o que fala, porque muita gente acha que liberdade de expressão só serve para alguns e não para outros, né? A gente vê presidente de partido armado ensinando a bater num policial, isso é liberdade de expressão. E a gente vê jornalista chamando o nosso digníssimo Aras, da PGR, de poste, e está sendo processado. Quer dizer, o Brasil está meio fora de valores. Mas uma coisa eu digo claramente, a podridão não está na instituição, não está na sociedade em geral, ou melhor, ela está na sociedade em geral, em qualquer profissão, em qualquer instituição, porque a podridão está no ser humano, certo? Alguns que, graças a Deus, são minoria, trazem essa marca de podridão. Isso vale a qualquer esfera, a qualquer profissão, não só de segurança, mas na medicina, na engenharia, nos serviços gerais. Isso é do ser humano. E digo mais, que é muito importante a gente saber, quanto maior a patente, não significa limpeza de moral, não.
Porque o Brasil ele está tão fora da realidade que ele acha que a pessoa tendo uma patente maior, ela é honesta. A honestidade não tem patente, a honestidade não tem profissão, a honestidade não tem instituição. A honestidade ela tem que ser nata do caráter das pessoas. Então, muitas vezes, aquele policial que você vê, que sabe onde é a biqueira, sim, ninguém é idiota aqui, muito menos eles. Muitas vezes eles também não podem fazer nada, porque as patentes que dão a eles a ordem, e o militar tem uma coisa, que é a disciplina, não os permite. Então eu quero que o Brasil entenda o seguinte, nossos telespectadores aqui. O que acontece em relação à segurança pública, em especial isso, eu diria para você que são forças ocultas e cada um interprete do jeito que for, mas que a honestidade, a relação e não a banda podre está no caráter do ser humano. E lembrar muito bem que o que a gente está vendo hoje no Brasil, hoje, que quanto maior a patente, parece que menos caráter tem, ainda num grupo pequeno, não generalizo. Então, o problema não está na violência em si, a violência é uma consequência da falta de caráter que umas pessoas tratam a nossa sociedade e mesmo nós da sociedade aceitamos. A omissão também é um erro muito grande. Como sempre, muito pertinente, tem uma fala coloquial e que corajosa, inclusive, né? Que eu também concordo com você, né? Eu também não vou generalizar, mas eu colocaria uma outra palavra em tudo que você falou: pedágio. Pedágio. Entendeu? Tem muita gente que a gente fica decepcionado, mas que apenas representam uma instituição, mas também desfrutam de erros, né? E erros feios. Nós temos aí um índice altíssimo de jovens dependentes químicos, né? Nós temos aí um número grande de jovens que fazem o microtráfico daqueles que são chamados de... Como é que é? Aviãozinho. Aviãozinho. São as crianças. Exatamente. Então, fora que aumentou muito o número de homicídios entre adolescentes, acidentes de trânsito, né? E, lamentavelmente, de suicídio. É a terceira causa de morte, né? E o mais triste em tudo isso, eu volto a repetir, é que 70% de todas essas ocorrências, segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, existe um envolvimento de drogas e álcool, né? Isso tudo é muito triste. Ô, Cíntia, muito obrigado mais uma vez. Você, como sempre, muito talentosa, você, como sempre, muito atualizada. E amanhã vocês não percam o programa, que vem aí mais matérias aí pertinentes. Matérias pertinentes a respeito de segurança, a respeito de política, enfim, né? Nós estamos aqui para informar. A obrigação de nós que estamos aqui no ar, nós aqui que estamos entrando na sua casa, é trazermos a realidade dos fatos e comentarmos os fatos de acordo como eles ocorrem.
Mas a essa altura, eu acredito que você já esteja com um pouco de fome também, né, ô Cíntia? Que a Thaís aqui já está com o garfinho na mão, já está com o pratinho na mão, e eu queria falar para você agora de coisa gostosa, Olha, a churrascaria dos motoristas. Nossa, você tem que parar lá. É uma maravilha. Uma maravilha de pratos que você vai acompanhar aí no seu vídeo, né? São pratos maravilhosos e carnes também que não deixam a desejar. E lá, na churrascaria dos motoristas, você também tem todos os protocolos de segurança da pandemia, né? Você entra com a máscara, você passa o álcool gel. Quando você vai se alimentar, logicamente, você tem que tirar a máscara, e existe um distanciamento de uma mesa para outra, né? Tudo muito rigorosamente dentro da exigência dos protocolos de segurança. Então, eu recomendo sim a churrascaria dos motoristas, quilômetro 293 da rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Você passando o pedágio, logo à frente você vai passar pelo posto rodoviário e depois você vai ter o viaduto. Descendo o viaduto, você já está ali praticamente frente a frente a melhor churrascaria aqui da Baixada. Churrascaria dos motoristas. E se você vier um pouco mais adiante, você também vai chegar aqui em Peruíbe e você vai encontrar dois locais maravilhosos que eu recomendo. Primeiro é o quiosque do Pirata. É o quiosque 02. Não tem como você se enganar. É o prédio redondo de Peruíbe. É o único prédio redondo de Peruíbe, em frente para a praia. Em frente você vai encontrar o quiosque 02 do Pirata e um pouquinho mais adiante o 04, que é o quiosque do Carlão. É tudo administrado aí pelo Carlão. E você encontra pratos maravilhosos, frutos do mar, tudo fresquinho e outras opções, fora os sucos, refrigerantes e bebida para os adultos. E também lá você vai observar o distanciamento de uma mesa para outra, respeitando os protocolos da segurança da pandemia. Eu recomendo o quiosque do Pirata, que é o 02, e o quiosque do Carlão, que é o 04. E olha, para você que nos fez companhia até agora, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por nos permitir entrarmos nas suas casas, e também gostaria de agradecer a minha colega, a Cíntia Cali. Muito obrigado pelos seus comentários, Cíntia. Se tiver alguma referência a fazer, algum comentário, fica à vontade. Não, eu que agradeço sempre as suas palavras carinhosas, e é muito bom estar aqui do seu lado, discutir o nosso mundo, o nosso Brasil, a nossa cidade, né? É bom a gente colocar e tentar. O que falta para muita gente no Brasil é falta de informação, e eu acho que a gente está atingindo isso que é tão necessário. Então eu que agradeço de poder participar de um programa como esse. E nós aqui da Baixada das Notícias de Televisão Notícias também ficamos imensamente orgulhosos da sua participação. Também queria agradecer aqui a colega também, que é o nosso braço direito, nossa queridinha Thaís Araújo, grande profissional que apaga os incêndios, né? Eu estava vendo esses dias aí o Jornal da Globo e de repente também ficou, não entrava, o áudio não entrava, e aí eu peguei e falei, nossa senhora, como todos nós estamos sujeitos a isso, e como esse pessoal que trabalha atrás das câmeras, meu Deus do céu, tem que fazer milagre, né?
porque o apresentador falou, olha, nós estamos sem áudio, mas daqui a pouco fulano volta aí com as informações e tudo mais. Isso quem faz aqui esses incêndios é ela que está aqui do meu lado direito, Thaís Araújo. Obrigado, viu, Thaisinha? Cíntia, bom dia para você. Thaís, bom dia para você. E você que nos acompanhou, fiquem todos com Deus. Amanhã nós estaremos de volta, se Deus quiser. Até mais, gente.